Bom dia. A lei que proíbe a circulação de caminhões na marginal do Rio Tietê e em outras 27 vias da cidade de São Paulo causou queda de pelo menos 20% no volume das entregas, de acordo com o Sindicato das Empresas de Transporte de Cargas de Campinas e região. As companhias já aumentaram seus gastos com frete para se adequar à determinação, que entrou em vigor no dia 2 de março desse ano. Para contornar as restrições, algumas empresas se viram obrigadas a renovar as frotas e adquiriram veículos menores. Outras estão terceirizando as suas entregas e até mesmo recusando algumas demandas. Estamos aqui com o representante da transportadora Camilo, Thiago Ferreira, que vai nos contar o quanto essas restrições atrapalharam o dia a dia do seu trabalho. Bom dia, Thiago. Bom dia, Amanda. Thiago, como ficou a logística do seu trabalho após essa mudança? A logística ficou bastante complicada porque boa parte da frota da empresa trabalha carregando na cidade de São Paulo, mais precisamente no bairro do Jaçanã. E para que a gente possa acessar essa parte da cidade, estando onde estamos, a gente tem que obrigatoriamente acessar a marginal do Rio Tietê. Com essas restrições, agora, por exemplo, são 7 horas da manhã, os veículos que estão atrás da gente aqui, eles já deveriam estar rodando há bastante tempo para efetuar o carregamento nesse horário. Uma vez que a restrição se estende até as 9 horas da manhã, a gente tem que segurar os veículos aqui. Como a gente está próximo a Campinas, a gente leva cerca de 1h30, 2 horas para chegar a São Paulo, então eles só podem começar a rodar às 7h30, 8 horas, para garantir que eles estão fora, que eles vão conseguir passar fora do horário de restrição. Então isso tem gerado muita dor de cabeça mesmo. E em relação a prejuízo financeiro, vocês tiveram algum? Olha, o prejuízo financeiro é uma variante do prejuízo em relação à logística, porque a gente acaba conseguindo atender o cliente com uma menor quantidade de entregas e isso naturalmente afeta o faturamento da empresa. Além, é claro, de a gente ter, por exemplo, nas restrições do final da tarde, às vezes o veículo sofre algum problema na hora do carregamento, ele deveria sair, ele tem que sair da marginal do Rio Tietê antes das 17 horas, ele sofre algum problema. Se ele não consegue atravessar a marginal antes, ele tem que aguardar de 5 até as 22 horas, né? De segunda a sexta. Então isso afeta o seguinte, o motorista que normalmente faria uma jornada de trabalho de 6, 7, 8 horas, que é o convencionado, ele acaba se estendendo muito e isso naturalmente gera um pagamento de horas extras e financeiramente a gente tem essas duas pontas. O pagamento, o pessoal que aumenta muito em função de pagamento de hora extra principalmente e também a parte de faturamento, porque o cliente ele determina que a gente entregue uma demanda e não em poucos casos a gente acaba não conseguindo atender essa demanda em função da restrição. Só mais uma coisa, tem também o pagamento de multas, porque muitas vezes a demanda do cliente é muito forte e a gente tem que de uma forma ou de outra cumprir. Em determinados dias de demanda muito forte, esses veículos, mesmo durante a restrição, a gente solta eles daqui durante a madrugada, eles acabam tomando multa, porque aí a gente fica entre a cruz e a espada, ou atende o cliente ou toma multa. Como a gente precisa atender o cliente para poder manter o trabalho, a gente acaba optando eventualmente em tomar multa para poder fazer o trabalho da forma como o cliente determinou. Em relação a planejamentos estratégicos futuros, como que fica? Também fica muito complicado. A palavra é complicada em qualquer aspecto que você fala dessa restrição. Por quê? Ao contrário do que você mesma citou, algumas empresas de outros ramos, que não o químico, que é onde a gente opera, elas podem, e algumas já fizeram a opção de vender veículos grandes e comprar veículos menores. Só que o nosso tipo de material não pode ser transportado em veículos menores. Então o planejamento que a gente tinha de aumentar a frota, de conseguir obter outros contratos, outros serviços, ele fica totalmente comprometido, porque para isso é preciso criar uma estrutura, para criar a estrutura é preciso faturar bem, e essa restrição tem nos impedido muito, porque a gente tem faturado menos, como ficou comprovado na parte financeira que você me perguntou, a gente fatura menos e gasta mais. Então o planejamento estratégico daqui para o futuro ele fica totalmente comprometido a ponto de a gente estar ainda absorvendo essas informações, aguardando alguns meses para ver como é que vai ficar o balancete da empresa em relação à receita, a custo, para ver qual é o novo rumo da empresa, porque do jeito que está realmente muito complicado. Obrigada, Thiago, pela sua participação. Bom dia. As restrições valem de segunda a sexta-feira, das 5 às 9 da manhã e das 17 às 22. Aos sábados, das 10 às 14 horas.